Olá, prezados. Mais uma vez é um privilégio a gente poder gravar sobre a festa junina. Como havia me referido a primeira parte, então, nós trabalhamos um pouquinho sobre folclore, sobre a história da festa junina. Então, mas ainda eu gostaria de colocar alguns slides aí com alguns versículos bíblicos que são interessantes ainda em relação à nossa conversa na primeira parte do vídeo. Então, carece alguns versículos bíblicos, então eu achei melhor você acompanhar aí. O primeiro versículo, então, falando ali sobre a origem de Nimrod, a história de Nimrod. Então, dentro da história secular, você vai observar que as pessoas colocam, os historiadores colocam como Nimrod sendo uma lenda, algo sem comprovação. Mas se você vai ver nos relatos de Joséfo, você vai observar que é muito mais do que uma lenda. E se você olha já os textos bíblicos, também você vai observar que não é uma lenda. Então, Nimrod não é simplesmente um ser mitológico, e Semiramis, a esposa, não é um ser mitológico. Então, realmente, eles existem dentro da história. Então, aí está o versículo de Gênesis, capítulo 9 ao versículo 11, então, falando sobre a existência de Nimrod. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. No início, o seu reinado, então, abrangia Babel, Ereque, Acade, Acalné, na terra de Sinear. Então, dessa terra, então, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive. Ele é o fundador de Nínive. Nimrod, Nínive. Então, vê aí a relação. Rebotir, Calá e outras cidades, então, que estão descritas tanto no livro de Gênesis, como também na história, a fundação dessas cidades. Então, em Miqueias, também ele fala sobre a fundação da cidade. Nimrod foi para a região de Sinear, Babilônia. Então, na região da Babilônia, fundou várias cidades antigas. Depois ele seguiu para a região da Síria, onde fundou Nínive e outras cidades. Mesmo muito tempo depois, a Síria ainda era conhecida como a terra de Nimrod. Então, está escrito lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 6, sobre a historicidade aí de Nimrod. Então, só para vocês observarem. Dentro da história, então, nós temos aí a Semiramis, também conhecido como Rainha dos Céus. Então, foi conhecida como Ísis, Horus, no panteão egípcio, então, Osíris, Ísis, na Grécia, então, como Afrodite, Eros, Samurramate, então, aludindo, então, não está escrito Samurramate, mas aludindo a Samurramate como fundadora da Babilônia. Tamuz, do filho, então, é apresentado como Adonis, na Itália, então, como Vênus e o Cupido. Então, todo o sistema religioso pagão da Babilônia teve ramificações, tendo relação estreita com outros deuses, sendo Tamuz associados a Baal, a Dagon, ao deus peixe, também é chamado guardião da ponte. Então, esses são algumas citações. A estátua de Semiramis com o menino Tamuz no colo, então ele é descrita em várias histórias, então, do povo, em vários locais diferentes
também a adoração a Semiramis com o menino Tammuz no colo. O deus Tammuz, então, era representado pela primeira letra do seu nome, em Tal, então a letra Tal, então, que é justamente uma cruz. Então, o sinal da cruz era um símbolo religioso de Tammuz. Olha aí, mais um sincretismo religioso aí sendo demonstrado. Então, é só para você, eu precisava, Eucaristia, que vocês percebessem alguns textos bíblicos e também alguns fatos históricos. Depois, na referência bibliográfica desse estudo, então eu coloco ali as fontes onde foram retiradas. Mas é só você fazer uma pequena pesquisa no Google, você tem aí fontes e outras fontes que eu não relacionei aqui, e outras fontes que você pode também ser de ajuda para você em relação à história, ok? Então, quando o cristianismo tornou-se religião oficial do Ocidente, então no século IV, então as principais celebrações pagãs foram sendo incorporadas ao calendário nas festas católicas. Então, no Brasil, então, isso aconteceu mais fortemente as festas juninas, incorporado às tradições aí na região Nordeste, então, e também bastante forte também na região Sudeste. Então, no Sul, a região lá do Sul não é tão forte. Então, a tradição das festas juninas, mas se comemora também, com muita similaridade também das festas para cá, mas não com essa força que é aqui. Então, tu vê, vocês podem observar que já se passou aí as datas dos santos aí, né? Dia 13, um santo, hoje, dia 18, outro santo, mas pouco se comemora. O que mais é lembrado aí é o dia 24, então, São João. Voltando àquela mesma percepção que o próprio João Batista não queria esse tipo de coisa para si, mas acabou ele sendo muito mais forte essa questão dessas festas, né, do que ele gostaria. Então ele mesmo declarou ali, né, no texto que nós lemos ali em João 3,30, que para ele importava que Jesus ele crescesse e ele diminuísse, né? Então ele queria dar toda a glória, toda a honra para Jesus, e infelizmente torceram, né, dentro de uma tradição aí, torceram todo o significado do que ele queria. Nós já falamos um pouco, já bastante sobre sincretismo religioso, né? Essa questão das festas. Agora, folclore ou religião? Então, essa é uma pergunta interessante que a gente pode fazer. É um folclore? É relembrar dos tempos da roça? Ou é a religião? A adoração a santos? Então, o que nós podemos perceber aí? Folclore ou religião? Então, folclore com as músicas caipiras, comidas, bebidas, homenagem aos três santos, então um aspecto religioso, né? Santo Antônio, São Pedro e São João. Qual é a definição? Então, é importante a gente observar nos elementos que compõem a festa junina ou joanina, ou festa de São João. Então, existem vários elementos que compõem a festa. Um deles está aí, a fogueira, né? Então, a fogueira
ela é um dos elementos que está presente nas festas joaninas, juninas, que nós podemos perceber. Olha aí, fogueira, então, além de ser um elemento de reunião das comunidades em famílias, então a fogueira também tem um significado de milenar. Então, proteção contra o mal, maus espíritos, purificação, agradecimento e homenagem a deuses, né? E já citamos ali a questão das festas, da adoração a Baal, que você já percebeu tem uma relação estreita com Tammuz. Fogos artificiais, então, na China, muito forte a questão, e é onde foi, então, a origem dos fogos artifícios. Isso nós já tínhamos falado na semana, no outro vídeo. Os balões, o prejuízo que causa os balões, lavagem de santos, né? Dia 24, então vocês veem aí na televisão falando sobre essas lavagens, coisa e tal. Então, o casamento caipira, já falamos sobre esse elemento, então é interessante, né? Então, toda aquela questão de um casamento onde forçado, onde se força uma situação porque o rapaz engravida a moça, né? Então, algo imoral, algo que Deus não se agrada. A Bíblia diz que deixará o homem, seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, sua esposa. Então, todas as benefícios da questão do casamento e todas a questão de relações, tudo isso é algo lícito dentro do casamento. Então, e ali dentro desse contexto do casamento caipira, então parece algo normal e até com um ar de chacota e de coisa lúdica, brincadeira, coisa e tal. Então, distorcendo até os valores cristãos, distorcendo os valores bíblicos em relação à questão do casamento. Vamos lá. Então, no Brasil, então, foi colonizado pelo povo português, então, povo de crença católica romana. Então, e isso, então, veio com os portugueses. A disseminação dessas festas juninas, então, aconteceu, obviamente, então, por causa da colonização estar daqui desde a Bahia, então, desde a Bahia, Monte de São Paulo, ali, onde eles desembarcam, coisa e tal, vindo aqui para o Nordeste, né? Então, se tornando uma cultura muito forte a questão das festas, dessas festas. E damos, então, e incorporamos essas crenças dos portugueses, então, as crenças nativas do país, do Brasil, eram as crenças dos povos que habitavam aqui, né? Então, os rituais que os indígenas eles praticavam. Então, eu me referi ali aos índios guaranis, que tem aquela, dentro da sua cultura, a questão da fogueira, em volta da fogueira, coisa e tal, e que é uma coisa muito interessante da cultura deles. Mas, infelizmente, então, o colonizado, ele acaba assumindo, então, a língua, os costumes, né? Vendo o seu território ser subjugado pelos colonizadores,
Então, isso aconteceu aqui no país. E as culturas que vieram da colonização e dos colonizadores, então, ficou muito bem clara aí essa questão. Infelizmente, se a gente for pensar um pouquinho sobre essa questão filosófica e política, então, infelizmente, hoje nós temos outras formas de colonização, né? Então, já visto que você pega o sistema tecnológico, você tem palavras importadas, né? Nessa pandemia mesmo, você vê uma palavra sendo introduzida de uma forma até meia colonialista, né? Que é o lockdown, né? Então, essas coisas aí que não compreendo como o português sendo tão rico, nós temos que importar palavras de uma forma colonizadora moderna, do século XXI, né? Vamos lá. Então, cerimônias de adoração aos santos católicos, aí já vimos isso. No Brasil, cada dia do ano, então, é dedicado a um santo. Então, e na América Latina também, nós podemos observar isso. Meu pai, ele nasceu no dia 21 de abril. Ele é uruguaio, a família da minha avó era uruguaia, na realidade vindo da Espanha. Então, toda a questão da minha família, então, lá do lado do meu pai, eles têm essa questão muito católica, eles eram guardadores de estandarte, e um dos fatores que foi forte na família é que cada filho tinha o nome de um santo. No caso do meu pai, 21 de abril, São Tibúrcio, e o nome dele é Tibúrcio. Então, Tibúrcio Miramonino Martinez. Então, é justamente esse aspecto aí da questão dos santos, também não só, então, no Brasil, mas toda a América Latina, o Uruguai, naquela época, então, século XIX, século XX, meados do final do século XIX, século XX, eles era muito forte o catolicismo. Hoje, o Uruguai ele se declara ateu. Então, é um estado laico, mas eles declaram-se ateus. Mas naquela época, então, era muito forte essa questão. E aqui também no Brasil é forte. Então, você vê aí os nomes das crianças também com conotação dos santos da Igreja Romana. Vamos lá. Qual o problema, então, de um evangélico participar de uma festa junina? Bom, já temos aí algumas respostas, né? Por que é que um crente não pode participar de uma festa junina? A festa junina é para adoração a santos, São Pedro, São João, Santo Antônio. Então, se você está participando ali, você está sendo conivente com a adoração a santos, as comidas, né? A festa junina, então, tem uma característica religiosa, e isso desagrada a Deus. Lá no livrinho que você vai receber sobre a festa junina, quem for esperto e vier aqui buscar o livrinho que nós estamos dando, isso era uma surpresa para as crianças, e aí desmanchei agora. Então, nós vamos dar um livrinho sobre a festa junina. Ali ele fala, no aspecto do folclore, como se não houvesse um problema maior. Essa é uma versão aí, mas eu não concordo. Apesar de que está no material ali, eu não preciso concordar com tudo, né? Que é editado. E essa é uma coisa que eu não concordo. Então, ali você vai observar que tem a tolerância. Então, em relação à festa, quando faz uma escola, coisas assim, então... Mas eu, sinceramente, eu
desculpe ser um pouco mais radical, mas é complicado um evangélico participar de uma festa que é dedicada a santos, qualquer que seja o pretexto. São festas com rezas, missas, canções, oferendas, comidas. Então, eu não sei, eu coloquei no primeiro vídeo, você toma essa decisão. Eu não posso decidir por você. Aí você pode, depois vem o racionalismo cristão aí, né? Ah, mas é um momento que a gente pode ganhar um dinheirinho para a família, né? Fazendo os docinhos e vendendo lá nas festas. Você pode ganhar e Deus, se você orar a Deus, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Lá em Romanos capítulo 1 diz isso, que o justo viverá pela fé. E esse foi o mote de toda a reforma protestante, do protestantismo. O justo viverá pela fé, queridos. Então, se nós somos o justo, você é um justo, e a Bíblia diz que o salmista diz que não viu um justo mendigar o pão. Ele dá aos seus quando dorme, enquanto eles dormem. Eu acabei de vir de um dentista, agora estava eu e a Céia, minha esposa, a Laodiceia, nós estávamos orando e coloquei lá na carta sobre a questão da necessidade de nós irmos no dentista. Deus levantou pessoas, 3 pessoas, muito obrigado por elas, porque elas nos mandaram ofertas, e nós, essa semana, e nós pegamos essa oferta e fomos lá fazer o tratamento dentário que nós precisávamos. É lógico que ainda carece, da Céia, ficou um pouco mais salgado, que ela vai ter que fazer próteses superiores e inferiores, mas vamos continuar orando, queridos. Nunca foi visto um justo mendigar o pão. O Romanos diz: o justo viverá pela fé.